assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando em diversos locais da cidade começam a acontecer explosões semelhantes à que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora está levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar para o serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cale. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali pra ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta pra continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada. Bum! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca. E o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar pro mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes.
O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo para pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Cale e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cale já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado pro outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo. A ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele tá o Cale e um monte de reféns inocentes. Agora o Cale tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha.
Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando, em diversos locais da cidade, começam a acontecer explosões semelhantes a que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora está levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar para o serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cale. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas, mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali para ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta para continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada. Bum! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca. E o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar,
filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar pro mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Cale e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cale já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado para o outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins.
O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo. A ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele tá o Cali e um monte de reféns inocentes. Agora o Cali tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando, em diversos locais da cidade, começam a acontecer explosões semelhantes à que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora tá levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar pro serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cali. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas, mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali para ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta para continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada, BUM! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca e o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso,
O John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar para o mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Cale e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cale já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria. Parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado para o outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos.
Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo, a ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele tá o Kali e um monte de reféns inocentes. Agora o Kali tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando, em diversos locais da cidade, começam a acontecer explosões semelhantes à que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora tá levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar pro serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Kali. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Kyle vai pra entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil pra proteger o presidente." Meio que acaba ali pra ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta pra continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada, BUM! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca e o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca.
o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora, ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar para o mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Cale e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cale já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado,
cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado para o outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo. A ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele, tá o Cale e um monte de reféns inocentes. Agora o Cale tá na missão mais doida da vida, proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando em diversos locais da cidade começam a acontecer explosões semelhantes a que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora tá levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar pro serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cale. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas, mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali para ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta para continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada. Bum! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca e o clima fica pesado.
Ninguém sabe direito o que está acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar para o mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada, ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja,
se o Cali e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cali já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado para o outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo, a ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele, tá o Cali e um monte de reféns inocentes. Agora o Cali tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando, em diversos locais da cidade, começam a acontecer explosões semelhantes à que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora tá levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar pro serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cali. Ele marca uma entrevista para o serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas, mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali para ele. Mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta para continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar.
Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada. Bum! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca. E o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar pro mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação. E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles.
E é por isso que o Cale tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Cale e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Cale já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Cale ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado pro outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo. A ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele tá o Cale e um monte de reféns inocentes. Agora o Cale tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Esse experiente soldado foi recrutado para fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos. Ele sabia que essa era uma missão de muita responsabilidade, em que situações inesperadas poderiam acontecer. O que ele não imaginava é que um inimigo, infiltrado entre a segurança do presidente, conseguiria causar pânico na Casa Branca. Explosões acontecem, que abalam a estrutura da Casa Branca, onde o alvo principal é o presidente dos Estados Unidos. As coisas saem fora do seu controle quando em diversos locais da cidade começam a acontecer explosões semelhantes a que eles enfrentaram na Casa Branca. A vida de milhares de pessoas é colocada em risco pela atitude insana de um inimigo da nação. E caberá a este veterano soldado encontrar o esconderijo do inimigo e subjugá-lo, para que a segurança do presidente e de todo o país possa ser restabelecida. Tudo começa com John Cale, um cara gente boa que trabalha como segurança no Capitólio. Ele já foi soldado, tem experiência, mas agora tá levando uma vida mais tranquila, meio que tentando se reencontrar. Só que tem uma coisa importante rolando. Ele quer entrar pro serviço secreto, que é tipo o time de elite que protege o presidente dos Estados Unidos. E ele não quer isso só porque é legal. Ele quer impressionar a filha dele, a Emily. Ela é super inteligente, manja muito de política e é fã do presidente, o Sawyer. Então, olha só o plano do Cale. Ele marca uma entrevista pro serviço secreto no mesmo dia em que leva a Emily para fazer um passeio turístico na Casa Branca. Tipo 2 coelhos numa cajadada. Tenta o emprego dos sonhos e ainda faz um agrado para a filha. E ela, claro, tá empolgadíssima. Só de estar na Casa Branca ela já tá vibrando. Aí eles chegam lá e a Emily já tá gravando tudo no celular, perguntando pros guias, olhando cada detalhe. Enquanto isso, o Cale vai para a entrevista com a agente especial Carol Finnerty, que por acaso conhece ele de outros tempos. Mas, mano, a entrevista não vai muito bem. A Finnerty diz na lata: "Você não tem perfil para proteger o presidente." Meio que acaba ali para ele.
mas ele não quer decepcionar a filha, então não conta nada. Finge que foi tudo certo e volta para continuar o tour com ela. Enquanto isso, por trás das cortinas, tem coisa estranha rolando. Um cara que trabalha com tecnologia lá dentro da Casa Branca, chamado Skip Tyler, tá aprontando alguma. Ele coloca uns equipamentos suspeitos, dá umas desculpas e a segurança deixa passar. Ninguém desconfia. Além disso, tem uma equipe de manutenção chegando com um caminhão branco cheio de ferramentas. Só que, adivinha? Esses caras não são encanadores nem eletricistas. São parte do plano. Enquanto o passeio tá rolando, do nada. Bum! Uma explosão enorme acontece no Capitólio. Todo mundo entra em pânico. A segurança tenta evacuar a Casa Branca e o clima fica pesado. Ninguém sabe direito o que tá acontecendo ainda. Parece só um ataque externo. Só que aí, de repente, os técnicos do caminhão branco e uns infiltrados dentro da própria Casa Branca tiram armas, dominam os seguranças e começam a tomar conta do lugar. É uma invasão sinistra, rápida, violenta. Em poucos minutos, os caras conseguem tomar o controle da Casa Branca. Sim, a Casa Branca, o lugar mais protegido dos Estados Unidos. E ainda por cima, eles cortam todas as comunicações, derrubam sistemas, desligam o mundo de fora. Ninguém entra, ninguém sai. O presidente Sawyer, que estava numa reunião com alguns diplomatas, é levado para o bunker junto com outras pessoas importantes. Só que tem um traidor ali no meio, alguém de dentro do governo que está jogando dos dois lados. Isso começa a complicar tudo ainda mais. Enquanto isso, o John Cale se separa da filha no meio da confusão. Ele consegue se esconder e começa a entender que o negócio é muito maior do que parecia. Ele vê os terroristas armados, percebe que o presidente está em perigo e, mesmo sem ser oficialmente do serviço secreto, decide agir. Ele vai atrás do presidente por conta própria. Já a Emily, coitada, acaba se escondendo e tentando sobreviver ali sozinha, mas mesmo com medo, ela não perde a cabeça. Continua tentando gravar, filmar tudo com o celular e arruma um jeito de mostrar pro mundo que tem coisa errada rolando lá dentro. Depois daquela explosão no Capitólio e da correria total dentro da Casa Branca, o lugar vira um caos total. Os terroristas já estão espalhados por tudo. Estão armados até os dentes e bem organizados. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Já tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. O presidente Sawyer foi levado para o bunker, aquele lugar subterrâneo ultra seguro. Lá dentro, junto com ele, tem gente do governo, tipo o chefe de segurança, alguns políticos e oficiais. Só que surpresa, tem um traidor entre eles. O cara se chama Martin Walker. Ele era o chefe da segurança do presidente, alguém de confiança. Só que agora virou o chefão dos bandidos. Do nada ele se revela, puxa uma arma e mostra que tá do lado dos terroristas. Ele tá ali não só para sequestrar o presidente, mas para derrubar o governo inteiro. Enquanto isso, o John Cale ainda tá solto lá dentro da Casa Branca. Ele não tá com ninguém, tá na dele, escondido, tentando entender o que tá rolando. Só que, diferente da maioria que tentou fugir, ele parte pro ataque. Mesmo não sendo oficial do serviço secreto, ele decide agir. Tá com a filha presa em algum lugar da Casa Branca, e o presidente tá em perigo. O cara não tem tempo pra pensar. Só vai! Ele dá de cara com um monte de inimigo, escapa de tiros, se esconde, invade salas, pega armas dos bandidos, tipo filme de ação raiz mesmo. E aí, depois de muita correria, ele encontra o presidente. E mano, o presidente Sawyer não é desses que só fica sentado esperando ser salvo. O cara também mete a mão na massa, ajuda, corre, se joga no chão, até pega a arma. A dupla Cale e Sawyer começa a se formar ali, e funciona bem demais. Do lado de fora, o exército dos Estados Unidos já percebeu que a coisa tá feia. Mas o problema é que eles não têm acesso à Casa Branca. Os terroristas estão controlando tudo: câmeras, portas, comunicações. Eles estão num tipo de castelo invencível agora. E o governo não sabe quem tá vivo lá dentro, nem onde tá o presidente. Ninguém tem certeza de nada. Só veem que a Emily, aquela menininha esperta, conseguiu gravar com o celular os rostos de alguns dos invasores e jogou o vídeo na internet. A menina virou heroína sem nem sair do lugar. Lá dentro, o Cale e o presidente precisam fugir pelos túneis secretos da Casa Branca, mas os terroristas vão atrás. Cada vez que eles pensam que escaparam, mais inimigos aparecem. Tiroteio para todo lado, explosões, perseguição de carro dentro da garagem da Casa Branca, pode acreditar. Até o carro presidencial entra na brincadeira, com Cale dirigindo feito doido e os bandidos atrás com metralhadora pesada. É ação atrás de ação.
E o objetivo dos terroristas começa a ficar mais claro. Eles não estão só atrás de dinheiro ou vingança pessoal. Eles querem os códigos de ataque nuclear. Isso mesmo. Se eles conseguirem os códigos dos 3 oficiais que têm acesso, podem lançar mísseis nucleares e causar uma destruição absurda. 2 desses códigos eles já conseguem. Falta só o do presidente. E é por isso que manter o Sawyer vivo é tão importante para eles. E é por isso que o Caylee tem que mantê-lo longe deles a qualquer custo. E aí tem mais traição. O vice-presidente é morto misteriosamente, e quem assume no comando é o presidente da Câmara, que é um cara meio suspeito. Ele está sendo manipulado por alguém e começa a tomar decisões apressadas, tipo autorizar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Ou seja, se o Caylee e o presidente não derem um jeito rápido, vão ser bombardeados por gente do próprio país. A essa altura, o Caylee já virou praticamente um exército de um homem só. Ele está lutando, protegendo o presidente, tentando achar a filha e ainda impedir que os códigos nucleares caiam em mãos erradas. E mesmo sem descanso, o cara segue firme. Tá suado, machucado, cheio de poeira, mas não desiste. A coisa já tá pegando fogo, literalmente. A Casa Branca virou um campo de batalha. Explosão, fumaça, tiroteio, gritaria, parece fim do mundo. John Caylee ainda tá lá dentro, todo ferrado, correndo de um lado para o outro para proteger o presidente Sawyer e achar a filha, Emily, que continua escondida, sabe-se lá onde. Os terroristas estão com quase tudo nas mãos. Já conseguiram 2 dos 3 códigos nucleares. Só falta o código do presidente. Eles estão fazendo de tudo para quebrar a resistência do Sawyer, mas o cara não entrega de jeito nenhum. E o tempo tá correndo, porque se eles conseguirem ativar os mísseis, já era. Vai ter guerra mundial na certa. Do lado de fora, o novo cara no comando, o presidente da Câmara, que agora assumiu como presidente interino, tá tomando umas decisões bem ruins. O cara nem sabe direito o que tá acontecendo lá dentro e já mandou preparar um ataque aéreo para explodir a Casa Branca inteira. Isso mesmo, a ideia dele é acabar com os terroristas, só que ele nem percebeu que o presidente de verdade ainda tá lá dentro, vivo. E junto com ele, tá o Caylee e um monte de reféns inocentes. Agora o Caylee tá na missão mais doida da vida: proteger o presidente, impedir o lançamento dos mísseis e ainda salvar a filha. Ele corre contra o tempo, enfrenta os terroristas um por um e o cara vai caindo na porrada mesmo, sem frescura. Luta no soco, no chute, atira, pula, se esconde. Parece um videogame. E cada vez que ele acha que venceu, aparece outro inimigo. Enquanto isso, a Emily, aquela garotinha corajosa demais, faz uma coisa inacreditável. Ela vê o helicóptero dos militares vindo atacar a Casa Branca e corre para o jardim da frente, acende uma bandeira do ZEUA e começa a balançar, tentando avisar que tem inocente lá. Ela, sozinha, com um monte de helicóptero mirando em cima dela. Que coragem! Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.